Boa noite, irmãos. Aleluia. Quem aqui tem luz dentro de si? Que luz que é? A resposta foi mais fraca. Luz de quem que é? Jesus. Fala assim, a luz da glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O tema da mensagem é esse aqui, ó. Coloca no telão. Líder. Alguns têm a altura de um farol, não, Ellen? Nem todos, nem todos têm. Mas o fato é, Gênesis 1, capítulo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ponto final. Fechou? Estamos decididos nisso? Houve luz. Haja luz e houve luz. Nosso coração era treva e ele resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Amém? Então essa mensagem está ligada à mensagem de domingo, mas ela vai terminar na semana que vem, porque nessa aqui é a luz que há em mim para você, líder. Então, você que é líder, lidera, discipula pessoas, essa mensagem é exclusivamente para você. Você que é dono de uma empresa, você que tem o seu negócio, você que administra pessoas, essa mensagem é para você. Você é homem, pai de família, que tem a administração, a visão, o sacerdócio do seu lar, essa mensagem é para você. Amém? Você que não é nada disso, você não existe, porque todo mundo exerce liderança. É sério, porque assim, no mínimo você tem que liderar você mesmo. É ou não é? Se você não se liderar, ou você é daqueles que tem 35 despertadores para você acordar de manhã. 7 horas, 7h05, 7h10, 7h15, 7h20, 7h25. E todos eles com sonequinha. Não dá, né? Ô pastor, já começou tacando latada. Tadeu passado foi tão legal com o pastor David. Pois é, não é o David de hoje. Apocalipse 22:16, nós lemos no domingo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Sol é sol e lua é lua. Só tem luz própria o sol. A lua apenas reflete. Amém? Só para lembrar um pouquinho do domingo. Vamos lá. Eu acho maravilhoso esse texto aqui, irmãos. Eu lembro da primeira vez que eu li, eu me questionei. Aí eu fui para a minha liderança, na época era o Marcos. Falei, Marcos, me explica isso aqui. E ele, cara, isso aqui é poderoso. Ele foi lá em Romanos. Eu falei, uau. O Salmo 19, eu vou ler o versículo 1 e alguns tem bastante Bíblia nessa pregação, tá, gente? Salmo 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Presta atenção que nós estamos lendo, gente. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere uma mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Olha isso. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Este é como um noivo que sai da sua câmara nupcial, alegre como um valente a lançar-se em sua jornada. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Uou! Entendeu por que Jesus falou, eu sou a resplandecente estrela da manhã? Quem que vem do Oriente, irmão, rasgando o céu? Jesus. O pastor está fazendo um culto ao sol. Não, irmão, fique tranquilo. Os amilenistas já piraram com a música que nós cantamos agora há pouco. Tá bom? Eu acho sensacional a teologia. Então assim, calma, eu não estou fazendo isso. Mas eu quero que você entenda algo, irmão, porque isso aqui é muito sério.
Olha que Paulo fala em Romanos 1, versículo 19. E agora você precisa prestar bastante atenção. Diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Ponto. Olha o 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, o contexto aqui é muito mais profundo. Só que, lendo isso aqui, Paulo está falando para nós o seguinte: a natureza revela quem é Deus. A criação manifesta o seu Criador. O seu Criador se faz conhecido pela criação. É lindo demais, cara, isso aqui. Lembra que a gente leu no Salmo? Mas vamos continuar o texto, mas antes de continuar, eu quero que você faça uma análise simples comigo. Todos estão indesculpáveis porque Deus se manifesta na criação, amém? Entenderam isso? Então acompanhe esses 3 pontos comigo. Primeiro, se a criação revela o caráter de Deus, o seu caráter, quem Ele é. Ponto 2, João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade, o direito, o poder, a exousia, de se tornar filhos de Deus. 13, os quais não nasceram do sangue, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade do homem, de homem algum, mas que nasceram de Deus. 3, olha a expectativa. Romanos 8,19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Espera aí, a criação não manifesta a Deus? Sim ou não? E por que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus? Esse versículo aqui, o contexto dele, irmão, dá para ficar 300 Tadel falando. Porque o texto depois explica. Ela foi sujeitada, aquele que a sujeitou, que é o diabo. A criação foi sujeitada. Adão sujeitou a criação na mão de Satanás. Mas aqui entra os filhos de Deus. Porque o texto fala assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Presta atenção no que eu vou te falar. Não só as pessoas esperam a manifestação do caráter dos filhos de Deus, mas tudo à volta dele espera a manifestação disso. Quando eu falo que Guaratuba terá sua fibra moral transformada, é porque isso não é uma mentira, porque os filhos de Deus têm autoridade para isso. Nós temos como fazer isso, não por nós, mas por causa de quem está em nós. Vocês estão me entendendo? Vamos continuar o raciocínio. Então, Deus se manifesta na criação. Nós que recebemos foi dado o poder de sermos filhos de Deus. A criação assim é a manifestação dos filhos. E agora, gente? E o que fazer agora? Talvez você possa pensar assim: ah, legal, uau, eu sou o bicho mesmo. Agora, não tem para mim. Você pode pensar assim, de certa forma não está errado. Mas, meu irmão, o que estamos fazendo com isso? Eu mandei hoje acho que eu mandei só no grupo de líderes lá, dos líderes de rede, dos meus discípulos ali, líderes de rede. Eu esqueço o nome daquele cara lá, quem que é? É o Douglas Gonçalves. O nome do cara é Fábio Coelho, né? Aquele profeta. Ele está falando uma coisa. Ele bem assim, ó. Mas ele chama de profeta. Não, Balaão é o nome dele. Falso profeta. O maior falso profeta do Antigo Testamento é Balaão. E todo mundo concorda.
Ele pega e fala assim, ó, só que Balaão não profetizou nenhuma mentira, ele profetizou tudo verdade. E ele começa a citar. Nenhuma mentira, não foi nada do que ele profetizou não veio de Deus. Então qual que foi o problema? Não foi o que ele profetizou, foi com qual coração ele profetizou. Com qual coração nós estamos refletindo a glória de Deus? Com qual coração? Líder, a luz que há em mim, líder, com qual coração nós estamos refletindo a glória de Deus? Com qual coração eu, com cara descoberta, reflito como espelho a glória de Deus e sou transformado à sua imagem, conforme o seu espírito? Com qual coração? Isso aqui é o tipo de mensagem que tem que entrar lá na raiz do nosso caráter cristão e mexer nela. Tem que mexer. O que estamos fazendo? E ainda, como estamos fazendo? Com qual coração estamos fazendo? Eu não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém. Só que eu aprendi, irmãos, uma coisa com Deus. Deus me ensinou algo ao meu coração e a minha liderança bateu em cima disso. Eu preciso sempre me colocar numa posição de ser tratado. A mentalidade desse mundo quer que você se sinta, que você seja, que você e você não está errado. Deus também quer que você entenda que você é filho, é amado, perdoado, justificado, mas por causa dele. Somente por causa dele e mais nada. E nem ninguém. Onde você não depende de ninguém. Você depende daquele que te criou e te fez filho. Só que esse que te criou e fez filho te colocou numa família. Numa família. Eu não preciso de igreja, eu só creio em Deus. Só que o Deus que te salvou através do Filho te colocou dentro e pede para você ficar na igreja. Então, crente desigrejado já sai de desobediência. Simples. Com que coração eu roubo a liderança da minha liderança de célula e fico aqui, pegando um povinho para mim por trás da liderança de célula? Que coração é esse? De Balaão. Coração de Balaão. De falso profeta. Que precisa de um cara maluco que vai falar assim, arreda Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Ai, que ofensivo. Foi o que Pedro ouviu. E se tornou o líder da igreja. Por quê? Porque ele era filho. Filho ouve isso. Filho ouve essas coisas. Vamos voltar para Romanos 1 e vamos ler um pouco do contexto. Versículo 14 diz assim, olha só. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Romanos 1,19 fala, pois o que Deus... Eu vou ler de volta, ele vai chegar aqui, lembrei. Eu repeti aqui no esboço. Isso, está aqui. Romanos 1,14 diz assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, presta atenção, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo começa falando assim, eu sou devedor dos bárbaros. Se você assistir aquela série Os Bárbaros, e depois de pesquisar um pouquinho, você vai ver que os bárbaros estavam muito presentes naquela época lá. Tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor. Irmão, como é que eu posso falar isso? Sem ser duro demais. Do jeito que veio não dá. Preciso de um tradutor. Senão você vai ter trabalho, Max. É o seguinte. Lembra que eu falo que nós podemos ser crentes, mas somos idiota? Vocês lembram que eu falo, eu não uso essa palavra. A gente pode ser crente, mas não é trouxa?
Nós somos crentes, não somos besta. Não confunda a nossa simplicidade com ser otário. Nós não somos otários. Nós somos prudentes. Jesus nos ensina, simples como a pomba e prudente como uma serpente. A simplicidade de uma pomba e a prudência de uma serpente. Não quer dizer que as pessoas vão chegar de qualquer jeito e vão permanecer de qualquer jeito porque nós somos ultra sensíveis e nós compreendemos o seu jeito e você vai ficar assim, porque eu te amo. Não, não vai ser assim. Nós amamos sim, mas nós amamos tanto que nós queremos que você mude. Nós amamos você, mas não compactuamos com as suas atitudes. E ponto final. O que o Senhor está falando, tentando nos ensinar aqui, eu sou o devedor, tanto de grego como a bárbaro, tanto sábio como ignorante. Nós podemos ter tudo isso aí, só que o nosso coração, escuta o que eu vou falar para vocês. Quando vê, dá vontade de chorar, irmão. Eu e a Fran, a gente chora. Sei lá, um jovem de 14 anos vai saber qual foi a história que ele teve, que histórico de abuso emocional, físico, tanta coisa. 14 anos, um menino bonito, todo homossexual, todo mole, todo homossexual, todo feminino. Aquilo dói no meu coração, cara. E eu, quando olho para isso, eu preciso falar assim, cara, eu devo a ele. Eu sou devedor dos órfãos, das viúvas, das prostitutas. Eu sou devedor. Por quê? Porque eu tenho a luz de Cristo em mim. Eu devo a eles, cara. Por que eu lidero? Para me ascender, para ser reconhecido, para ser um grande líder? Não, eu lidero porque eu sou devedor. Devo. Quem tem coragem, irmão, de falar que deve uma pessoa dessa? Eu vi um vídeo da Universidade de UCLA é Los Angeles. É Los Angeles. Aí o menino chega assim, e o cara é satanista, do jeito que eu vi alguns lá na Inglaterra também, com o rosto todo branco. Eles maquiam o rosto de branco, aí põe batom e maquiagem, é um homem, né? E todas aquelas roupas pretas e tal, aquele negócio todo. E o cara fala assim, ei, eu posso orar por você? Ah, se você quiser. Não, eu não quero, eu devo orar por você. Eu não só quero, eu devo orar por você. E a oração dele foi assim, Senhor, revela-te a ele. A minha oração é que o Senhor se revele a ele. E o que Deus vai usar para manifestar e revelar a sua glória? Quem que Deus quer usar nessa cidade para manifestar e revelar a sua glória? Por isso, quando a gente fica com aquelas besteiras de fofoquinha, ai, não sei o que, você está trabalhando contra Deus. Quem trabalha contra Deus é o espírito do anticristo. É isso. Se resolve. Se resolve. Eu vou sair da igreja. Nós já vamos chegar. 15. Eu sabia que eu ia me enrolar em cada versículo. Não sei porque eu coloquei tudo isso. 15. Por isso, primeira coisa, sou devedor. Segundo, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu estou disposto a pregar o evangelho. Mas tem uma coisa sobre pregar o evangelho, irmão, que eu acho sensacional. Os antigos sabiam disso porque eles não tinham microfones e grandes templos. Eles tinham apenas uma praça. Eles tinham apenas um areópago. Areópago que fala? Ou é aerópago? Eu sempre confundo o nome. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. 16. Não me envergonho do evangelho.
Escuta o que o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, quer falar a nós hoje aqui no Paz Guaratuba. Ele fala: não me envergonhe do Evangelho, vírgula, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe quando a gente se envergonha do Evangelho? Porque nós não estamos dispostos a viver o Evangelho. Eu não permito o Evangelho me transformar. Aí eu tenho vergonha de pregar, porque eu sou mau testemunho, porque o que eu falo não condiz com a minha vida, porque o preço da cruz está longe de ser o preço da minha vida. E nós vamos ganhar essa cidade, sabe por quê? Porque para nós não tem preço maior do que o que Jesus pagou por mim. Você traz para o pessoal um monte de gente feridenta, ninguém porque traz tudo para o pessoal. Traz a cruz para o pessoal. Traz a cruz para o pessoal. Aí para de frescura. Para de achar que sabe tudo, que é o melhor, que é o bom. Não, você não é nada sem Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. E o dia que a cruz sair do centro da mensagem dessa igreja, fecha aquela porta, porque não é mais igreja. É um clube. É um clube. Menos igreja. E nós vamos ganhar essa cidade por quê? Porque nós pregamos o evangelho da cruz. Por quê? Porque é o poder de Deus, cara. As trevas não podem contra isso aqui. Não existe treva que possa contra isso aqui, porque é o poder de Deus. E ponto final. Estão comigo? Líder que está aqui. Pastor, você vai pregar os discípulos, os que são liderados vão vir para cima. É deles, o Tadel deles é que vem. Daí vai vir menos gente semana que vem, né? Uma vez brigaram comigo. Eu confrontei um grupo de homens de Deus que estavam fazendo 455 tipos de campanha com vassoura, tijolo, não sei o quê. E brigaram comigo. Aqui, já vou tomar. E brigaram comigo. Pastor, até Paulo, o lenço dele curava. Eu falei, ainda bem que Paulo descobriu o poder financeiro disso, né, irmão? Senão esse lenço aqui, irmão, eu vou vender por 1 milhão, vou pôr no Trade Me, vou pôr no eBay. Não, eu vou para gringa, o negócio é para gringa, eu quero em dólar. Pelo amor de Deus, onde que está isso? Paulo fala, eu sou devedor, estou disposto a pregar e não me envergonho do evangelho. Irmão, nós temos que bater no peito, cara. Nós temos que... Quem tem coragem de dar um urro de verdade aí? Urro, urro! Os caras ficam com bomba amarrada, bum, e se explode para ganhar 10 virgens. Maluco, dá conta de uma. E nós ficamos de frescura para viver Jesus, cara. Para amar esse povo que está morrendo sem Jesus, meu. Põe fogo no altar, irmão. Põe fogo neste lugar. Põe fogo na tua casa. Põe fogo no altar do teu coração. Que essa friagem acaba. Põe fogo. Pastor,
pastor, você conseguiu servir? Sim, eu consegui. Eu fico de frescura. Porque não sei o quê. Porque é meu. Porque é dele. Porque tem que ser minha. Vamos se converter. É de Jesus. Alguém aqui morreu na cruz por alguém? Ali ela. Lembra que eu falei domingo? Ela me chamou. Pastor, com a plaquinha na mão. Pastor, pulandinho. Ó. Que foi feito para pastorear e ensinar o povo de Deus, não para entreter bode, irmão. Não serve para isso não, cara. Igreja não é entretenimento, não. Igreja é quartel-general. Cadê o Deivão? Igreja é QG, brother. Igreja é dojo, osso. Eu fui pesquisar para não pregar. Eu fui pesquisar que você fica osso. Não é pecado, tá, gente? É uma saudação assim, ó. Persistente na força. Perseverante na pressão, isso. Né, Julião? Inclusive, irmão, se um dia você for dar um rolo com o Digão, eu te alerto, cuidado. Porque é um rolo compressor. Literalmente. Ai, eu estou me acalmando, gente, porque me deu um... Sou devedor, estou disposto a pregar e não me envergonho. 17, ele fala de volta, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uau! Nós íamos para o inferno, para o tormento eterno, onde o fogo não apaga, o bicho não morre e o fogo não apaga. Mas foi manifestado a nós o Evangelho, que é revelada a justiça de Deus, vírgula, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque é justificado pela justiça de Deus revelada no Evangelho. Agora olha o 18. Portanto, olha isso, gente. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Irmãos, eu ia trazer uma prática aqui, mas tem que ser para GL. Não dá para ser um Tadeu aberto desse. A prática disso daqui. Eu vou entrar um pouco no Tadeu que vem para falar isso aqui. Eu estou achando a forma correta. Mas assim, irmãos, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. Fala impiedade. E injustiça. Impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Discípulo que está aqui, discípulo que está aqui. Discípulo que está aqui, presta atenção no que você vai ouvir. Tá? E se você ficar magoado, não estou nem um pouco preocupado. Eu quero é que dê febre mesmo. Escute. O Senhor Jesus nos disse assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Amém? Portanto, vão e façam discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Me responde uma coisa: o que o discípulo vai ensinar, o discipulador vai ensinar ao discípulo? O Evangelho, que é a justiça de Deus.
o que você faz com o evangelho sendo ensinado para você? Aí, é a graça. Aí, Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Tá bom, querido. Vai na tua aliança com Deus praticando a injustiça de jogar no lixo o evangelho que é dado para você. Teve um povo no deserto, gente, que chamou maná de pão vil. Que reclamou das... Eu vou embora e não vou ouvir essa mensagem, né, Emiliano? Que chamou as águas amargas e não queria tomar, reclamou. Só que é justamente quer curar elas. Sabe o que aconteceu com esse povo que chamou o maná de pão vil? O deserto os devorou. Se o evangelho que sai desse altar é o evangelho de cruz, cristocêntrico, os discipulados não podem ser fora do cristocêntrico e cruz. Silêncio, né? Pense como vai ser o Tadel que vem. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Se não tivesse essa última parte, suprimem a verdade pela injustiça, nós poderíamos ser teólogos, escapistas e dizer que essa impiedade e injustiça era só questão do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Mas ele fala assim, que suprimem a verdade pela injustiça. Aí tira isso aqui. Ou melhor, coloca mais algo sobre isso aqui. Aí vem o 19, pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu, embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. Pastor, o contexto é de idolatria, de imagem. Irmão, a maior idolatria que hoje em dia existe nesse evangelho que vivemos é o eu. É o eu. Hoje a imagem do texto daqui que nós estamos lendo era de pau e pedra, hoje é de tela. De tela. Nós substituímos ídolos de madeira, de pau, de pedra, por autoimagem, por reputação, por nome, por números. Líder, você não foi chamado para isso. A luz, coloca lá, a luz que brilha em você, líder, não é para isso. Mas eu posso ter, volto a falar, é óbvio que pode ter essas coisas. O que não pode é essas coisas terem em você. Simples. Eu não estou pregando contra você ficar rico, gente. Irmão, como está por aí fora desse mundo, cara? Me responde, enquanto eu tomo um chá. Vamos mais. Vamos continuar agora Romanos 8. Vamos começar no 19 que eu já li. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha o 20. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que produz a decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Coloca o 20 para mim de volta, por favor. Isso. Daquele que a sujeitou, na esperança, põe o 21.
Por favor, o 21. Na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A própria criação. Sabe que ele gosta de chamar todo mundo de irmão? Não chame irmão. Não chame o macumbeiro de irmão. O pai dele não é o mesmo pai que o teu. Ai, pastor, que ofensivo. Então vamos exercer a linguagem positiva para o ser ofendido, tá? Você prefere ser chamado de irmão e aceitar Jesus, ou ir para o inferno e não ser chamado de irmão? Não estou sendo ofensivo, estou te dando a escolha. Muitas vezes nós chamamos a pessoa macumbeira de irmão. Ele não é teu irmão. Só que você não precisa ser agressivo para isso. Não precisa ser agressivo. Eu acho errado, irmãos. É perigoso. Ah, mas é pela fé. Eu já pensei assim. Não é chamando a pessoa de irmão que você vai ganhar ela. É brilhando a luz de Cristo que está em você, que vai trazer a criação a ser liberta da escravidão que conduz à decadência. E ela vai receber a mesma gloriosa liberdade que você agora é filho de Deus recebeu. Não romantize o evangelho. Não romantize o discipulado. Tem muita gente romantizando demais o discipulado, gente. Você que veio pela primeira vez aqui, irmãos, é Tadel, é treinamento de líder caldo grosso. Bem? Não romantize. Esse negócio de chamar de pai e mãe, tudo bem, eu não acho, eu não ligo. Eu não ligo. Também eu fico, não pode, eu não fico fazendo essas coisas. Mas assim, cuidado, para isso não romper uma linha errada. E romantizar a coisa. Porque se a pessoa não é bem resolvida como filha, de verdade, da sua paternidade espiritual, da sua paternidade natural, e se coloca numa posição de liderança, onde se coloca como mãe ou como pai, como que você acha que vai ser os filhos? Mal resolvidos tanto quanto. Gente feridenta. Gente emocionalmente instável e fraco. Eu não estou falando que nós temos que ser emocionalmente castrados, mas nós não podemos ser governados pelas emoções. Eu já vi acontecer isso, gente. Situação que deve ser confrontada com firmeza. Sai fora. Uma coisa é alguém que acabou de entrar na igreja, acabou de conhecer Jesus e não sabe nada de Jesus. Outra coisa, irmão, é quando já é uma árvore frondosa plantando junto aos ribeiros, dando frutos e mais frutos. Eu vou falar para você, discipulador, líder que está aqui, que gosta de ficar passando a mão demais, de me conectar com a emoção da pessoa, para ficar lá lambendo ferida. Por quê? Porque para resolver a dele, vai ter que resolver a sua primeiro. O pastor está parecendo o pessoal, e é para todo mundo. Tá? Olha só, o que acontece? A pessoa começa a pecar. Só que você é emocionalmente debilitado quanto ele, e aí você não consegue arrumar. Qual que é o salário do pecado? E quem que foi a pessoa que estava responsável por cuidar daquilo? O pastor falou que era eu. Não, eu vou te provar que não. Não fui eu. Não fui eu. Como eu falei, uma coisa é você, a pessoa chegou agora, outra coisa a pessoa já é frutífera. Tem um outro exemplo. Jesus chega, ainda que a ilustração fala sobre Israel. Ele chega de uma figueira e pede o que para ela? Fruto. E ela não deu fruto. E ela falou, ninguém mais coma fruto de ti. E o que aconteceu com a árvore? Secou até a raiz. Você lembra esse texto? Me responde uma coisa, o texto fala que era tempo de fruto ou não era tempo de fruto? O texto fala que não era tempo de fruto.
Não é injusto? Não é injusto você pedir para uma árvore dar fruto? Se não é tempo de fruto, mas não é tempo de fruto, como é que ela vai dar fruto? Não é injusto, não parece injusto. É ou não é, gente? Pensa naturalmente. Digão, eu quero que você corra 40 quilômetros com o Edu amanhã. 40, se você falar 5, eu já vou achar injusto. 40 quilômetros. É ou não é injusto? É absurdo. Eu quero que amanhã você dê um rola com o Belinho. É muito injusto. Você vai fazer um patê dele. Gente, é sério que eu estou falando, eu sofri. Um bisnaguinha, amassadinho assim. É injusto. O Du é corredor profissional, cara. O David que corre bem. Se colocar a correr com o Edu, olha só. Não é injusto chegar para a filha e dizer, dê fruto e não dá? Não aparece fruto? Injusto. Qual que é o ponto aqui? O ponto não é o fruto, o ponto não é o tempo, o ponto não é a figueira, o ponto é quem está pedindo. Esse é o ponto. Eu sei, tá, a galera do Sinédrio aqui, os farinha que já se espalharam para ficar tão claro. Tá? Eu sei que a aplicação é sobre Israel. Se você quiser conversar sobre isso depois, conversa. Mas eu quero aplicar nisso. O problema não é o tempo, fora de tempo. Não. O problema é quem pediu. Foi Jesus. Será que nós não estamos nos comportando igual essa figueira muitas vezes, gente? Deus já falou. Você está orando, jejuando, buscando. Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já bradou, só que não veio do jeito que você queria. É aí onde entram os discipuladores emocionalmente frágeis e fracos. Não conseguem gerar líderes que entendem a razão e a vontade do Senhor, nem que doa. Está muito duro, eu alivio. Não vou aliviar, é só para brincar mesmo. 22. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Isso aqui é muito profundo. Eu nem vou entrar nesse versículo, é muito longe. Você consegue dimensionar a responsabilidade que nós temos, irmão? Eu não consigo sair daqui no domingo, pegar o relatório dos cultos e ver 1.175 pessoas nos cultos. Uau! Eu não consigo somente fazer, nossa, uau! Não, eu consigo fazer assim, Jesus Cristo. Pelo amor de você mesmo. Meu Deus, cara, ver homem, de pai de família, chorando, ouvindo a mensagem, cara, sabe, vim entregar a vida para Jesus, porque eu falei algo aqui nesse altar, cara, isso é muito sério, tem que dar temor, eu preciso entender e dimensionar que existe uma dor, numa alma, no espírito, um anseio, esperando a manifestação da verdade de Cristo. E Deus colocou isso dentro de mim, dentro de você. Você entender dimensionar essa responsabilidade. Sabe que o Espírito Santo de Deus, irmão, revela ao seu coração isso. De acordo com esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 3, 18, que você sabe. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós cristãos temos esse dever. Nós cristãos, escuta, você que é cristão, você tem o dever de refletir a glória do Senhor. Eu não estou afim, então você não é cristão. Então você não é cristão. O pastor falou que eu não sou cristão, eu vou embora, eu vou desviar. Não, eu não falei.
O texto falou, quando você chegar no inferno, tenta ter uma audiência com Paulo, mas não vai dar, porque Paulo não está no inferno. Poxa vida. E o advogado não é o Max, é Jesus. Agora, tá? Ele é Jesus, é nosso advogado agora, porque depois ele é o justo juiz. Só para você saber. Nós cristãos temos esse dever, pelo menos deveria ser natural. Porém, presta atenção. Fala de volta. Se você pode sentar, sente-se. Porém, mas, entretanto, todavia, pena que tem esse versículo aqui, líder, na Bíblia. Um texto que você conhece. Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E agora? Eu achei que ia ser plumas e paetês, ser líder. Como que é, Max? É plumas e paetês? Horrenda coisa pedir. Não é, irmão. Não é. Ser líder não é brilho. É luz de Cristo. É diferente. É diferente. Cuide de você mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Agora, olha só comigo mais esse versículo. Mateus 28, 16. É o 18, mas é o 16 agora. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte, os 11, fala mais alto. Os 11, sabe quando você apanhava tua mãe? Eu falei para você. Vamos falar de volta. Os 11? Não, discípulos. O pior é que eu era sílaba, eu tinha aquele agravante. Passa. E só tinha aquele lugar para passar. Quem conheceu isso? Nunca acredite que a sua mãe com uma saudade na mão não vai te bater. Nunca acredite nisso. Ela vai te bater. Os 11 foram para Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Fala, ao monte que Jesus indicou. Abre um parênteses rapidinho, eu não aguento. Eu quero ser discipulador, eu quero ser isso, mas não vai nem no lugar que o teu discipulador pediu para você ir. Você pode ligar para tal pessoa, está cara a ligação. Mas é Jesus. Então rasga, obras maiores farão. Rasga da tua Bíblia, obras maiores farão. Rasga, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Rasga, assim como eu vocês, façam vocês também. Rasga essa parte da Bíblia que você vai ter a tua teologia correta. Quando o viram, aqui tem um ensinamento para os líderes. Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus indicara. Quando ouviram, o adoraram, alguns porém duvidaram. Quando o viram, líder que está aqui, sempre sempre avalie o seu discipulado pelo nível de discipulado que você está recebendo, porque eu conheço discipuladores que dão discipulado que não aguentam receber. No discipulado são pá, mas se alguém fizer só um tec, calcanharzinho já. Aí eu fiz panturrilha hoje. Ai.
doeu de verdade. Doeu. O discipulado eu sento na minha poltrona de rei e dou as ordens. A escriar, o líder estava na frente. Jesus indicou, mas ele já estava lá. Não dê direção que você não está suposto a pagar e ir, irmão. Líder que está aqui, a luz que você brilha é uma luz que está brilhando em você. Não produza fogo estranho que vai dar ruim. Vai dar ruim. E alguns, porém, duvidaram. Discípulos. Alguns duvidam. Viu, irmão, você que está duvidando do que eu estou falando aqui? Você não é o único. Fique tranquilo, tem chance para você. 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até a consumação dos tempos. Irmão, olha aqui. Deixa eu hidratar. Nós, discípulos de Jesus, é que recebemos o chamado de liderança do Espírito de Deus. O que eu quis dizer com isso? Eu quero ser líder. Primeiro, seja discípulo. De verdade. De verdade. Nós erramos muito aqui. Muito. Jesus revelou isso aos discípulos. Não é todo crente que foi dada a autoridade que Jesus tem. Não. Foi-me dado o exousia. Foi-lhe dada a autorização para fazer. Agora, se você tem o dunamis para fazer, aí é outra conversa. Não, mas eu tenho o fogo. Eu tenho o fogo. Volta ao início da pregação. Para quê? E para quem? Para quem? Para quem? Ai. Eu não senti que fui chamado pelo Espírito Santo. Foi meu líder que me colocou. Eu nem queria. Realmente, irmão ou irmã, nos perdoe. Mesmo, de verdade, nos perdoe. Pois poderíamos ter ouvido o melhor Espírito Santo para ter te chamado para isso. E quem chamou foi o Espírito Santo. Ele que te designou para pastorear a igreja de Deus. E se de repente você está falando agora que você não tem chamado, foi só estou em obediência ao meu líder, nos perdoe. Então deixe esse posto, porque se você é um líder, que você acha que você não foi chamado, está só obedecendo ao seu líder, deixe o posto. Deixe o posto. Líder de rede, ouviu o que eu estou falando? Deixe o posto, nos perdoe. Pois esse lugar não é para qualquer cristão. Não é. Esse lugar é para aqueles que o Espírito Santo designou, estabeleceu. E nós podemos ter errado, sim, nos perdoe. Porém, no Tadel que vem, provavelmente você vai perceber que não foi nós que erramos. Pode ter acontecido. É você que não entendeu ainda que mais importante do que você mesmo é Jesus. Que o objetivo de você ser salvo por Cristo não é receber bênçãos, é ser bênção. E quanto mais bênção você é, mais Deus te dá bênção para que você possa dar o que você tem. Deus não é incoerente, gente. Não existe incoerência em Deus. Voltando,
Nós que recebemos esse chamado de Deus através da nossa liderança, como em Atos, e também Paulo nos ensina em tantos textos sobre impor as mãos, levantar presbíteros e diáconos, tanto texto e mostrando que a liderança levanta os discípulos, os líderes, os presbíteros. É a liderança, o Espírito Santo através da liderança lidera, eles fazem isso. Nós temos essa responsabilidade. E por que isso foi falado somente aos discípulos e não a todo mundo? Versículo João 13:34. Escuta isso. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Eu tenho a tendência a pregar sobre esse versículo, mas olha aqui, só rapidinho, talvez estoure o tempo um pouquinho. Amem uns aos outros, qual que é o parâmetro? Como eu os amei. Vocês, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Versículo 35. Deste modo, todos, fala todos, saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha para mim aqui. Eu quero amar todo mundo, mas dentro da igreja, cara, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou um ranço. Um ranço. Lá fora eu sou super crente, amo todo mundo, cuido de todo mundo, ajudo todo mundo, eu sou super crente, mas na igreja é inamável. Mas é discípulo de Jesus. Nós só podemos dar o que a gente tem. Como que eu vou amar o mundo como Deus amou, se dentro da igreja eu não amo um ao outro? Por isso que agora tem que aguentar o Tiago. Você tem que me amar. Cada vez ele está mais certo disso. Agora tem até a figurinha dele. Você tem que me amar. Vamos, gente. É aquela pessoa que todo mundo tem que tomar cuidado para conversar, porque tudo que você fala, ela torce. Deturpa. Torce. Você tem que andar pisando em ovo. Porque é toda ofendida, toda feridenta, tudo. Ai, ui, ai, pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Vamos verdadeiramente amar uns aos outros como Jesus os amou. Olhe como era Pedro, cara. O próprio texto bíblico fala de Pedro. E Jesus amou ele. Só que não amou assim, ai, Joãozinho, deita no meu colinho. Arreda de mim, Satanás, que você pensa nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Mas um bando de discípulo fraco, gerado por líder fraco, não dá para falar essas coisas. Tem só que, tem que entender. Sai fora, cara. Eu vou entender. Vou te ajudar. Vou te ensinar. Mas vai chegar uma hora, pega a colher e come. Lembra quando o David, a gente foi para um discipulado com o David e a Ana lá em Pontal, e a Ana estava em crise. Porque ela estava muito nervosa, não braba, nervosa assim, ansiosa, por quê? Porque o David passou o dia ensinando o Manuca a andar de bicicleta. Ensinando, ele caía, chorava, sobe nessa bicicleta, porque hoje você vai andar de bicicleta. E aí às vezes nós temos pais, irmãos, que os filhos mandam desde que eram crianças. E agora cresceram, continuam mandando. Gente fraca. Fraca. Estão me entendendo, gente? Ele passou o dia, o Piá chorou. Você lembra disso, Ana? Foi lá em Pontal, naquela quadra em frente à casa da igreja. Ele passou, o Davi já estava andando de bicicleta, e o Manuco não estava andando ainda, porque ele estava com dificuldade na perna dele. Mas ele, daquele dia em diante, o Manuco andou de bicicleta. Até hoje o Piá vai para tudo quanto é canto da cidade de bicicleta, cara. Líder que está aqui, a tua luz. Lembre-se de uma coisa, a luz de Cristo não tem treva que ofusca ela. Mas, vem comigo. João 15,
15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei. A mesma palavra usada lá, que tem de cuidar de vocês mesmos, e o Espírito Santo te designou. É a mesma palavra. Para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Foi ensinado para as pessoas que eles podem pedir qualquer coisa aleatoriamente no nome de Jesus, que vai acontecer. Não dá um fruto. E quer pedir coisa no nome de Jesus? Então você quer uma troca, pastor? Não. Dê-me um fruto. Dê-me um figo. Estão me entendendo, gente? É duro, tá? Semana que vem, na outra eu peço para o David pegar de volta, para vocês sair daqui empolgadão de volta. Não que foi o jeito, que palavrão, meu Deus do céu, não estou desmerecendo a mensagem dele, mas essa é a identidade dele, a minha é essa. Amém? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi. Olha só, deem fruto que permaneça, a fim de que o Pai de vocês dê a vocês tudo o que pedirem em meu nome. 17. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Eu sou super crente para os outros lá fora, para o órfão, para a viúva, porque isso que é religião. E aqui na igreja é um ranço insuportável. Você não é discípulo de Jesus. Aqui na igreja, às vezes o irmão padece necessidade, cerra o coração, mas lá fora fica dando dinheiro para craquento fumar crack, porque eu sou cristão, dando comida para o homem que está em casa dormindo sem fazer nada, que era para estar trabalhando. Você dá família, mas eu sou bonzinho, tem que dar comida. Não, você tem que amar uns aos outros. Porque se nós amarmos uns aos outros, nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Aí eu vou pedir: Jesus, nos dá essa cidade para transformar ela. Aí vai acontecer. Estão comigo ainda? Está acabando. Irmão, nós somente conseguiremos refletir a glória de Deus na face de Jesus em nós, se formos seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Nossa, vai virar 3, Tadeu. O Senhor Jesus disse: vai dar tempo. Vai estourar um tempo, vai dar tempo. Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Presta atenção, gente. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Presta atenção, irmão, não se distrai. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Aí para o Sinédrio: pastor, isso aí está no contexto de servir a 2 senhores, Deus e o Mamon. Exatamente. Ninguém, o princípio é esse: ninguém pode servir a 2 senhores. Não dá para servir a Deus e o Deus ventre. Não dá. Se os seus olhos são trevas, quão profunda trevas serão? Se a luz que há em você são trevas, quão profundas trevas? A pessoa entra na igreja, só começa a ver problema, só começa a ver coisa errada, não tem palavra que seja o suficiente. Por quê? Porque os olhos são trevas.
E quem está pregando, quem está discipulando, quem está liderando, cai naquele problema de você compartilhar pérola com pessoas que não são ovelhas, são porcos. Eu não estou falando de ninguém, irmão. Estou falando essa mensagem é para nós. Para nós, líder. Isso aqui é mensagem de liderança. Quando você está discipulando ou liderando, para onde estão os seus olhos? Tem bastante aqui ainda. Obrigado. Obrigado, filho. Para onde estão teus olhos? Presta atenção quando você está discipulando, quando você está liderando, quando você está liderando um life, quando você está liderando, sei lá, um ministério, você está liderando alguma coisa que Deus colocou você para liderar. Os músicos, você está liderando o teu instrumento, o instrumento vai fazer o que você está mandando ele fazer. Você está liderando o louvor da igreja. Vamos lá, gente, sério, na sua casa, na sua empresa. Para onde estão os teus olhos? Que luz que tem neles? E olha que a Bíblia nos ensina, irmão. Os seus olhos estão para uma posição ou para uma servidão? Os seus olhos estão para os homens ou para o Senhor? E aqui a galera da ferida agora fala assim: eu não sirvo aos homens. Está servindo a você mesmo. Você é o quê? Você é macaco? Serve ao Deus vento, está servindo aos homens, você mesmo. Os seus olhos estão para a sua própria satisfação ou para o prazer de Deus? Os seus olhos estão para servindo o seu irmão ou para ser servido pelo seu irmão? Qual é a luz que há em nós? Qual é a luz que há em nós? É a luz do orgulho, da autopromoção? Ou é a luz da simplicidade, da humildade de Jesus? É a luz da justiça própria, porque eu acho que está errado, não sei o quê, ou é a luz da justiça resplandecente do Senhor? É a luz do mérito, do crédito que eu tenho, ou é a luz da misericórdia e da graça de Deus? É profundo mesmo, irmão. Faz essa pergunta para você mesmo. E sem frescura, sabe, irmão? Sem mimimi. Aguenta a bronca. Vou te dar mais uma segunda chance. Quando você vai para a musculação e faz bastante força, o teu treinador botou mais carga, você, sei lá, botou mais carga, você chega na seta e com ele te ajudando. De perna, 2 dias depois você sente o que, Max? O pump. Você sente dor. Fala assim: crescer dói. Então faz essa pergunta para você mesmo sem frescura. Sabe, sempre, é muito duro, é difícil, que coisa, eu queria ouvir um negócio mais. Vai para a cachoeira se refrescar. Vai para a cachoeira, vai na praia tomar um banho. O Tadeu é para formar líder num mundo perdido e caótico, virado num alho, onde o nosso Senhor falou que é resplandecente estrela da manhã e está dentro de nós, e as trevas não se opõem à luz que está dentro de nós, então não dá para ser fraco. Deus não nos prova para nos reprovar, irmão, mas sim para nos aperfeiçoar. Não fuja do aperfeiçoamento de Jeová. Vou fazer um rap. Querido, precisamos ter os olhos de Cristo. De Cristo. Precisamos entender o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5, versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, acompanha o texto comigo. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós. Meu Deus do céu, cara. Para que tenham o que responder aos que se vangloriam nas aparências, não do que está no
coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um homem morreu por todos, logo todos morreram. Vem comigo, não sai. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Agora, presta atenção. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos mais assim. 17. Porquanto está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eles que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A ninguém mais conhecemos segundo o ponto de vista humano. O ninguém é absoluto, ninguém é ninguém. Pronto. Agora, o ponto de vista humano, a palavra usada aqui é sarx, carne, corpo, natureza humana, materialidade. Paulo está falando assim: nós não conhecemos ninguém mais de acordo com a nossa carnalidade, de acordo com o corpo, de acordo com a natureza humana ou a materialidade da pessoa. Não importa. Deus enviou Jesus para morrer por todos e nós somos líder disso. Está dentro de nós essa fogo, essa paixão, essa luz, irmão. Está dentro de você. Irmão, ninguém é ninguém. Quem que é ninguém? As pessoas do mundo. Como Paulo falou, eu devo a eles. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele é do mundo, está perdido, está uma desgraça. Mas eu tenho a luz que pode salvar a vida dele. Porque eu não conheço ele assim. Eu quero conhecer ele em Cristo, eu quero ver ele em Cristo. É por isso que eu chamo de irmão, pastor. Ele não é irmão ainda, é criatura caída. Precisa de Cristo para ser irmão. Outra pessoa que nós não enxergue mais segundo a carne, ninguém, os nossos irmãos líder. Líder, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nem o mundo, nem os nossos irmãos. E por último, nem a você mesmo. E nem a você mesmo. A maior dificuldade, irmãos, de nós discipular, muitas vezes está na falta de sintonia, de identidade. Só isso que dá para falar muito. O discipulador enxerga aquela pessoa como alguém muito maior do que ela acha que é. E tirar uma pessoa da inércia. A física ensina que precisa exercer uma força para mover um corpo em inércia. Ou em movimento, ou em estado de parado. É estático. Tem que ter força. Você parar, você tem que pôr força. Para você fazer mover, tem que ter força. E para você alinhar a identidade muitas vezes, você precisa ouvir Deus. Líder que está aqui, o maior problema nosso está nisso aí, sabe por quê? Porque você, muitas vezes, talvez não aconteça aqui, talvez só aconteça lá em São Paulo com o pastor Eibe, aqui não. Muitas vezes nós queremos que os discípulos sejam aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus quer. E outro problema, muitas vezes o que a gente quer é que o discípulo permaneça onde está, porque se ele crescer, ele vai ser melhor que eu. Eu estou trabalhando contra Jesus, porque Jesus disse: vocês serão maiores, vocês farão obras maiores. Mas o coração do discípulo está expresso na própria frase de Jesus: mas o discípulo nunca será maior que o seu mestre. Isso é sensacional, irmão. Nós não conhecemos mais a nós mesmos segundo a carne, cara. Muitas vezes o seu discipulador parece que ele só joga água fria em você. Sabe por quê? Porque você está arrumando fora da identidade que Deus te deu.
E aquele discipulador vai estar o tempo todo ali, ó, não é aqui, está errado, não é, até você azedar. Só que aí, meu amado líder que está aqui, o texto que fala sobre isso é na semana que vem. Você precisa ouvir Deus. Afinal de contas, quem te constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus foi o Espírito Santo. Todo o poder e autoridade foi dado a Jesus. E para acabar o Tadel com aquela sensação de que foi boa a mensagem, para passar um óleozinho nisso que tudo. Oh, glória! As pessoas estão assim, quase faltou do ar. Para dar o pump. Precisamos liderar, discipular, de acordo com a visão de Deus, cara. De Deus. Por isso que eu aprendi com o pastor Newton Cordeiro. A primeira coisa que nós precisamos ensinar para o recém-convertido é o Espírito Santo. Ele precisa, não a vibe, a pessoa do Espírito Santo. A que ensina, a que mostra, a que convence, o que batiza, o que constrange, o que queima. Porque quando você buscar o mesmo Espírito de Deus, que é o Espírito que está na igreja, que é o Espírito que está em nós, vai dar sintonia de identidade, vocês vão falar a mesma língua. Nós precisamos liderar e discipular de acordo com a visão de Deus, de acordo com a luz de Cristo. Fomos chamados para isso, para resplandecer a glória de Deus na face de Jesus. E quero fechar com esse versículo. Uau, eu quero fechar com esse versículo, para você ficar com mais responsabilidade ainda. João 17, versículo 22. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Irmão, isso aqui é muito brabo. Me responde, Deus divide a sua glória com alguém? Não. Mas Jesus, João 17, um pouco antes, ele falou assim, Senhor, tenho consumado a obra, que é o versículo 6, se eu não me engano, eu tenho consumado a obra que me deste a fazer. Me responde aqui, João 17, Jesus já tinha ido para a cruz? Não. Então que obra é essa que ele concluiu? Ele já tinha feito seus discípulos. Aqui Jesus estava devolvendo os discípulos a Deus. Deus, são teus. Enquanto estava com ele, eu os amei. Eu dei as suas palavras e eles aguardaram. Eles eram seus, mas o Senhor me deu. Mas eles são seus. Tudo que o Senhor me disse, eu disse para eles. Jesus está dando um relatório de célula. Ó, fulano de tal se perdeu, esses aqui são seus. Tenho guardado eles aqui, tenho protegido eles aqui. Eu dei-lhes a glória que me deste, doxa, para que eles sejam um, como nós somos um. Sabe por que essa igreja, apesar de nós, para a glória de Deus, está acontecendo o que está acontecendo? Porque existe uma colher de Jeová balançando esse caldo todo, num fogo que não apaga, irmão. Vira aquele polentão, sabe? Eu estou com fome, gente. Eu vou comer x-salada agora, Henrique. Estou brincando, não é. Polenta, se você parar de mexer, acontece com ela, irmão. Por isso não podemos ter líder fraco.